Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, já estamos no capítulo 23, vamos iniciar hoje o capítulo 23, concluímos ontem o capítulo 22, e esse vídeo, por mais forte, pelo menos eu acho, né, muito forte, mas ainda é pouco para tudo aquilo que o Senhor Jesus passou. E eu fiz questão de terminar a passagem onde ele falava que assim como o mundo odiou a ele, também daria o mesmo tratamento a nós, se de fato somos seus discípulos. E nós temos criado uma falsa expectativa de que de alguma forma a nossa vida vai ser facilitada nesse mundo, com confortos e consolos, afagos por parte do mundo. Temos assistido todos os dias uma igreja cada vez mais, e agora eu falo de igreja do ponto de vista da instituição religiosa, porque a igreja verdadeira ela sempre será preservada por Cristo, mas uma instituição religiosa, evangélica, que cada vez se parece mais com o mundo, busca as mesmas coisas do mundo e se sente muitas vezes ofendida quando a mensagem da cruz nos é relembrada. Parece que a gente se torna inimigo de muitas pessoas quando a gente, e falo pessoas evangélicas, quando a gente fala a verdade. Principalmente no meu caso, que prego a palavra de Deus toda semana. Muitas vezes nós, no meu caso, eu sou tentado a falar algo mais agradável nas pessoas, mas é justamente o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus e vídeos como esse que a gente assistiu, que mudaram a minha vida, me fazem perceber que eu não estou aqui para agradar pessoas, por mais que seja doloroso para mim caminhar com pessoas que eu considero amigos, amigas, irmãos e irmãs, e essas mesmas pessoas durante a caminhada nos abandonar e falar mal e coisas semelhantes, mas faz parte do nosso chamado pregar a verdade mesmo nesse momento que a gente vive e que já aconteceu, não dessa forma, mas já aconteceu no passado, de profetas do Senhor pregarem a verdade e serem rejeitados. No caso de Elias, que foi acusado de perverter o povo, Jeremias foi acusado de inimigo da nação, porque pregava que a nação seria destruída pelo pecado. E a gente tem vivido tempos assim, que quando a gente prega que o pecado vai trazer consequências dolorosas, quando a gente alerta as pessoas acerca da necessidade da santidade, a gente ainda é visto como inimigo, como alguém que está expulsando as pessoas da igreja, afastando as pessoas de Cristo, quando na verdade o que afasta as pessoas de Cristo é o pecado. E se eu me torno conivente com o pecado, é o pior cenário possível. É um pastor despreparado para o pastoreio, porque não mais alerta as pessoas do perigo, das consequências que o pecado traz, mas para agradar as pessoas transforma reuniões como essa num covil de ladrões e salteadores, que é onde as pessoas vêm celebrar o pecado que cometem no mundo. Que não seja assim nas nossas reuniões. Então, voltando agora para o capítulo 23, Jesus está diante de Pilatos e a gente vai ver uma tripartição nesse julgamento. Para os irmãos que anotam, o título da mensagem hoje é A Injusta Justiça dos Homens. E com todo
jogo de palavras, é isso mesmo. A justiça dos homens ela é sempre injusta. Por mais que alguns julgamentos possam parecer justos, mas ela é sempre injusta, pois ela não pode trazer, né, justiça em hipótese alguma. Dá um exemplo: quando alguém assassina, ela tira a vida de outra pessoa, ela pode ser condenada a 10, 20, 30 anos de prisão, que é o máximo aqui no Brasil. Mesmo quando você vê pessoas que são condenadas a 500 anos de prisão, mas o máximo aqui no Brasil uma pessoa pode cumprir, acho que são 30 anos. 40 mudou agora, né? Antes, na minha época, eram 30. Então, a pessoa passa 40 anos na penitenciária, quase nunca acontece isso, né? Existem uma série de benefícios para as pessoas que são condenadas, mas isso não vai trazer a vida da pessoa que foi morta. Isso não vai satisfazer a lacuna que a morte daquela pessoa deixou no coração dos entes queridos. Então, a justiça do homem nunca vai ser justa. E se já não bastasse essa limitação humana que a gente tem, nós ainda somos tentados todas as vezes que algum homem, independente de ser religioso ou não, é colocado em uma posição de poder, ainda mais esse poder de julgar as outras pessoas, nós vamos ver como eles usam desse poder para de alguma forma trazerem vantagens pessoais. E é isso que a gente assiste todos os dias, né? Mas que haja sempre argumentos, mas é exatamente assim: a justiça do homem é injusta. E nós, como cristãos, precisamos entender isso para que a gente possa aceitar, para que a gente possa entender que a justiça que prevalecerá é a de Deus. E isso tem que trazer paz ao nosso coração, independente da injustiça, da justiça dos homens, o Deus justo continua sendo soberano sobre todas as coisas. Então é assim que a gente tem que lidar diariamente com as injustiças que sofremos e que muitas vezes vemos pessoas sofrerem, entregando na mão do justo juiz e onipotente Deus toda a nossa esperança. Então agora aqui no versículo 1 do capítulo 23, eu não quero me delongar muito, hoje a gente passou quase que meia hora do vídeo, mas eu queria falar com vocês essa primeira passagem. Logo, como eu disse a vocês, a gente vai ver uma divisão nesse julgamento de Jesus. Jesus já havia passado por um julgamento religioso injusto, a gente já viu isso. Mas o julgamento religioso tinha chegado a um veredito. Qual foi? Que Jesus deveria ser morto porque ele era um blasfemo. Ele havia avocado para si o título de Deus, de Filho de Deus, de Messias. E os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, achavam que ele era um impostor, portanto que ele deveria morrer. Eles não tinham autorização de Roma para a pena capital, para a pena de morte. Eles podiam bater, podiam prender, mas se alguém precisasse ser morto, é preciso passar pelo julgamento romano, né? Pelo julgamento civil, por assim dizer. As autoridades eram Pilatos, no caso a autoridade, o governante daquela província de Roma, e tinha também a autoridade de Herodes, que ficava responsável pela região da Galileia. Mas Jesus está aqui em Jerusalém, ou seja, a responsabilidade era de Pilatos de julgar Jesus. Mas Pilatos não queria condenar Jesus, ele queria uma desculpa para não condenar Jesus, e ele acaba enviando Jesus para Herodes. A gente viu isso, inclusive, aqui no filme. Herodes, ele entrevista Jesus, né? Ele conversa com Jesus, ele demonstra uma curiosidade. Jesus não fala nada com Herodes, então Herodes também não quer condenar Jesus e manda ele de volta para Pilatos. Então são esses três momentos do julgamento de Jesus. Primeiro, diante de Pilatos, Pilatos envia para
Herodes, e Herodes devolve para Pilatos. Então é isso que a gente vai ver aqui no capítulo 23, só para que os irmãos possam estruturar a sua linha de raciocínio. E que a gente entenda que, independente do julgamento, do julgador, quem está no controle é o Senhor. Às vezes eu não sei se vocês de alguma forma já enveredaram pelo meio jurídico. Eu, no passado, já tive a oportunidade de fazer parte desse meio. E às vezes a gente, como advogado, como parte, fica assim, não, tal julgador é mais inclinado a um tipo de pensamento, outro julgador pensa dessa forma, mas não é assim que funciona. Quem está no controle é Deus. A gente tem uma coisa assim tão evidente, né, nos nossos... na história do nosso país recente, o mesmo tribunal que condenou o ex-futuro presidente inocentou o ex-futuro presidente. O mesmo tribunal, né, que dá a última palavra é o STF, foi o STF que fez isso. Havia primeiramente condenado, dito que ele tinha que ser preso, e toda aquela história de segunda instância, né, se pode ser preso antes do trânsito julgado, aí podia, mudaram, inclusive, a jurisprudência para que ele fosse preso. Quando já não era mais conveniente que ele fosse preso, aí mudaram de novo, anularam todo o processo, né, e ele pôde, inclusive, se candidatar e foi eleito. Ele vai ser, né, o futuro presidente, se Deus não mudar, né, até o dia 1º, ele deve receber a faixa presidencial. Então a gente percebe como o mesmo tribunal, né, não tem nem vergonha, porque isso tudo é feito nos holofotes, né, e eles usam argumentos assim, cheios de subterfúgios jurídicos e filosóficos, que não enganam ninguém, né? A gente sabe que por trás há uma série de interesses políticos e econômicos, e continua sendo assim, né? Continua sendo assim. E na época de Jesus não foi diferente. Por isso que é importante a gente entender que o mundo não mudou. O mundo continua o mesmo da época de Caim e Abel. A diferença é que a maldade tem se multiplicado e o amor de quase todos tem se esfriado. Essa é a diferença. Mas o mundo continua o mesmo. Os ímpios continuam fazendo o que eles sabem fazer, que é a impiedade. Os poderosos continuam a negar o poder de Deus e, de alguma forma, se aproveitarem do poder que eles têm temporariamente nas suas mãos. Que a gente saiba que essa é a realidade. Tanto a gente vê nas Escrituras, quanto a gente vê na nossa vida diária. Por que eu estou repetindo e sendo enfático nisso? Porque a gente tem visto nos nossos dias também pastores, lideranças evangélicas, usando as pessoas como massa de manobra, para de alguma forma se revoltarem contra os poderes constituídos, quando esses poderes não são aqueles que os religiosos queriam que estivesse lá. Então a gente tem que tomar cuidado, que não é o nosso papel não é brigar com poderosos, não é tentar ter o poder deles, muito pelo contrário. O poder que nós cremos que precisamos ter e que precisamos passar adiante é o poder do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. É isso que a gente busca, ser cheio do Espírito Santo, para com ousadia possamos pregar as verdades eternas do Senhor e fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, tomando conta do nosso testemunho e da sã doutrina, para que sejam salvos tanto a gente quanto aqueles que nos ouvem. Esse é o nosso modo de agir. Amém? Versículo 1 do capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Então percebe que agora já é um segundo momento. E na reunião deles, que começou toda errada, como a gente já viu, Jesus foi preso de noite, foi levado para a casa do sumo sacerdote. Isso não era o correto. O correto era que Jesus fosse apresentado no Sinédrio, mas eles queriam fazer isso
para que quando Jesus fosse levado para o Sinédrio, as coisas já estivessem mais ou menos organizadas para que a condenação de Jesus pudesse ocorrer como eles haviam planejado. Outra coisa que é importante aqui é que se vocês lerem os 4 evangelhos, e os 4 evangelhos falam desse momento da prisão, crucificação, prisão, condenação e crucificação do Senhor Jesus, a pessoa mais tranquila nesse processo é Jesus, o condenado. Pilatos está preocupadíssimo, porque ele sabe, né? E Jesus não é culpado daquilo, e ele está com receio de alguma revolta. Os próprios do Sinédrio, eles não queriam que Jesus fosse preso na Páscoa. A gente vê isso no Evangelho de João, se eu não me engano. Quando eles estão premeditando a morte de Jesus, eles dizem, a gente vai fazer isso, mas não é bom na Páscoa. A Páscoa, Jerusalém fica cheia. Os historiadores costumam dizer que na Páscoa os visitantes somavam quase 10 vezes a população habitual de Jerusalém. Seria mais ou menos assim, trazendo para números. Se Jerusalém tivesse 30 mil habitantes, na Páscoa ela ia para 300 mil pessoas, né, naquela semana da Páscoa. Então eles não queriam fazer isso na Páscoa, mas foi quando surgiu a oportunidade. Foi quando Judas foi até ele e disse, vocês vão querer prender? Eu entrego ele para vocês. E a gente já viu como foi que aconteceu. Então tudo está acontecendo como havia sido dito, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, e o Cordeiro Pascual é imolado na Páscoa. Então Deus continua no controle, mesmo diante desse cenário assim tão insano aos nossos olhos, né? Eu não sei vocês, eu sempre fiquei comovido com esse tipo de filme, mesmo antes da minha conversão, né? Eu já ficava meio assim, eu vi alguém maltratando Jesus, eu fui criado no colégio católico. Pelo fato de eu ser católico, eu não sei se vocês conhecem, existe em Pernambuco, que inclusive é o estado que eu nasci, porque minha mãe é de lá, apesar de eu ter sido criado na Bahia. Existe em Pernambuco um espetáculo, que é tido como o maior espetáculo a céu aberto, uma coisa assim, um teatro a céu aberto, que é justamente a Paixão de Cristo. Uma grande fazenda no interior de Pernambuco, onde eles encenam a Paixão de Cristo. Eu já fui lá assistir esse espetáculo quando eu era mais novo. E uma das coisas que a gente sempre, que pelo menos é o meu sentimento, toda vez que eu assisto, hoje não foi diferente. Eu fico vendo Pilatos assim, falando, Pilatos, você não larga Jesus, porque tá vendo que ele é inocente. Mas não é assim que funcionam as coisas. Às vezes até na nossa vida, a gente cria expectativas. Agora vai. Agora vai. Eu senti que agora vai. Aquele negócio que atrapalhava a minha vida, que era o pastor, agora vai, o empecilho vai sair, né? Às vezes a gente tem uma sensação, né, que em determinados momentos da nossa vida, agora vai fluir. Mas se você é um cristão, no mundo tereis aflições. Essa é a verdade, que muitas vezes a gente tenta fugir. Eu falo por mim, né? Criamos uma falsa expectativa de que se determinadas coisas acontecerem na nossa vida como planejamos, aí a nossa vida vai ser muito boa, né? Dá um exemplo bem atual. A expectativa que muitos ficaram hoje em relação ao Brasil na Copa do Mundo, né? Então o Brasil ganhou, mas se ele tivesse perdido, qual seria o sentimento de muitos agora? Né? Sentimento de choro, de desespero, né? Porque criaram expectativa de que agora vai. Neymar voltou, tá vendo aí? Agora vai. Então, o cristão nunca pode criar essa expectativa. O cristão precisa entender que é difícil. Cada dia vai ser difícil. E se tem uma pessoa que está marcando você, homem a homem, mulher a mulher, é a sua carne. Ela está lá. Quando você pensa que você driblou, olha ela na frente de novo. Mas eu botei você lá para trás. Na corrida. Nossa carne está sempre lá.
tentando de alguma forma nos afastar da verdade. Lembra do que Pilatos falou? Como assim verdade? O que é a verdade? Ele fez uma pergunta errada, não é o que é quem é a verdade. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. E ali passaram a acusá-lo. Perceba, passaram a acusá-lo aquele que é perfeito. Lá em Hebreus diz que em tudo ele foi tentado e em nada ele não fez nada. A única pessoa que pisou na face da terra, que nunca fez nada de errado, foi Jesus. Nunca deu um olhar, nunca teve um pensamento impuro, nada de errado. E as pessoas ainda assim passam a acusá-lo. Porque é assim que funciona o mundo, irmãos. O mundo não precisa de motivo para nos fazer mal. O grande motivo do mundo, entre aspas, para fazer mal para o cristão, é o fato de ele ser cristão. E não pertencer ao mundo. Então, como cristãos, precisamos entender uma passagem bíblica que a gente tem uma dificuldade de falar. Se todo que eu falar a gente, entenda eu, né? Às vezes vocês podem ser muito mais espirituais do que eu, e eu acredito nisso. Aqui em 1 de João, eu faço questão de ler, os irmãos puderem abrir também, se você quiser riscar, né, gravar, passar um lápis. É um versículo só de 1 de João. Eu falei ele ontem, eu falei ele na última sexta-feira, e vou repetir ele hoje, e eu quero ler ele no lugar dele. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Você percebe o verbo que o apóstolo João está usando? É o mesmo verbo que o apóstolo Paulo usa para um versículo que a gente gosta muito, que é Romanos 8,28. Todas as coisas, não é todas as coisas, é sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. A gente sabe. Esse verbo no original significa ter plena convicção, plena certeza de alguma coisa. Então, João está dizendo, eu sei que a igreja, os verdadeiros eleitos, os regenerados, eles são de Deus. Mas em contrapartida, o mundo inteiro. Você tem noção, irmãos? Nosso planeta chegou ao número de 8 bilhões de habitantes, recentemente. Esse ano agora de 2022. Você já imaginou isso? Se a gente tiver muito, né? Muito. Assim, muito. Se a gente tiver uma grande esperança, se a gente tiver assim, 1 milhão de crentes verdadeiros. E é você ser muito otimista, viu? Pelo menos do ponto de vista bíblico. Você já imaginou, faça a sua operação matemática, 8 bilhões de pessoas. Você tem 1 milhão, vamos ser mais otimistas ainda, vamos imaginar 10 milhões de cristãos verdadeiros. Irmãos, é muito otimismo, viu? Mas vamos lá. Mas diante de 8 bilhões de pessoas, que é isso? Quase nada. Esse é o cenário que o apóstolo João está descrevendo. Mas é impressionante como a gente insiste em desconsiderar isso. É por isso que a carta termina como termina. No versículo 20 de 1 de João, o apóstolo João está concluindo aqui essa primeira carta. São 3 cartas do apóstolo João, essa é a mais extensa. Capítulo 5, versículo 20, ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Você tem esse entendimento para reconhecer o que é verdadeiro em oposição para o que é falso? A gente vive num panorama onde, quando você fala para alguém que determinada pregação, exposição e determinado pregador não é bíblico, não está sendo
cristão, as pessoas acham absurdo. Mas não pode dividir a igreja, nós evangélicos deveríamos estar juntos para que a gente possa atingir grandes objetivos. Mas como luz e trevas podem estar juntos? Então aqui ele diz, Deus, o Filho de Deus, Cristo, que a gente acabou de assistir aqui, todo o sofrimento dele, é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Olha o verbo. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é a vida eterna. De maneira que quem não tem Cristo não tem vida eterna. E aí tem evangélico que tem dificuldade em responder, por exemplo, uma pessoa que não acredita em Jesus, será que foi para o inferno? Não sei, quem sou eu para falar sobre isso? Mas como assim quem sou eu para falar sobre isso? Se não é você que vai falar sobre isso, quem é que vai falar? Será o que a Bíblia está dizendo? E aqui o último versículo, que parece que está fora de lugar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qual é o ídolo que o apóstolo João está falando? É o ídolo que a gente cria. É o ídolo que os evangélicos têm a facilidade de criar na sua mente. A gente tem a facilidade de criar um Jesus que seja conveniente para a gente. A gente tem uma facilidade de selecionar determinadas frases de Jesus para que a gente ache nele algum tipo de aprovação, mesmo que a nossa vida esteja reprovada diante das suas verdades. É muito comum a gente sempre ouvir isso, né? Jesus é amor. Eu sei que Jesus é amor. Ele não tem amor, ele é amor, assim como Deus é amor. Mas você sabe como é o amor dele? Você sabe como é o amor de Jesus? Essa é a pergunta. E quer dizer que o Jesus que é amor, ele só é amor? Quer dizer que ele não é justiça, ele não é santo, ele não é vingador, como diz a Bíblia, ele não se ira. Então a gente tem essa facilidade, por isso essa advertência do apóstolo João. Guardai-vos dos ídolos. A gente às vezes pensa que o ídolo são aqueles deuses romanos da época, ou gregos da época. Não! É a facilidade que a gente tem de criar um Jesus segundo a nossa própria conveniência. Um Jesus que aprove os nossos pecados. A gente vê isso acontecendo em uma igreja, lá no livro do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Jesus repreendendo a igreja, porque eles haviam permitido que uma mulher pregasse e incentivasse as pessoas dentro da igreja a viver em pecado como se estivessem vivendo uma vida santa. Jesus disse, eu não tolero isso. E é impressionante como a gente tolera esse tipo de coisa, né? Que se a gente for mais duro, aí a gente é errado. Mas como assim? Jesus não tolera isso. Jesus disse, por exemplo, à igreja de Éfeso, que precisava voltar ao primeiro amor, mas que ela estava certa em odiar as obras dos nicolaítas, que ele também odiava. Então é importante, irmãos, que como cristãos a gente possa entender que nós estamos num grande combate. E se nós estamos do lado de Cristo, é preciso que a gente mostre que nós estamos do lado de Cristo. Dá um exemplo, só para elucidar. Hoje o Brasil jogou, não foi? Contra um outro time de futebol. O uniforme deles era igual? Era a mesma bandeira? Percebeu? Não podia, segundo eu acho, né? Não sou muito versado nessas regras, mas eu acho que um short ou a blusa não pode nem ter a cor do outro para não confundir, né, um time com outro. Tem que ficar claro, esse time é um, esse time é outro. Mas parece que hoje a igreja e o mundo está tudo junto, misturado. Você olha para uma pessoa, a pessoa está vendo de uma maneira completamente assim, mundana, aí a pessoa diz, paz do Senhor, irmão. Como assim? Você é evangélico? Pela graça.
vivendo desse jeito? Jesus me livra de todo pecado. Ah, você não conhece a graça não? Sua igreja, o seu pastor, pelo menos me acusaram recentemente, né? Quem sabe, né? Tenho que orar mais. Que eu coloco fardos pesados nas costas das pessoas. E a afirmação foi que uma passagem onde Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você entendeu que o jugo de Jesus é suave? Sabe por que o jugo de Jesus é suave? Não é porque sua vida fica fácil, não. É porque você está andando na mesma direção de Jesus e Ele te ajuda a carregar o fardo. Ele te ajuda a carregar o peso. Mas se você estiver andando na direção oposta, não é essa a verdade que você tem que pregar para você mesmo. Você tem que pensar no que Paulo disse. Quando ele ouviu de Jesus: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E assim como o jugo coloca dois animais, né, para trabalharem juntos, o que Paulo fala, os aguilhões, era um instrumento usado justamente para o animal não se desvencilhar da labuta que ele estava lá. E as pessoas acham que igreja é isso, porque a gente está acostumado, irmãos. Vocês sabem melhor do que eu que de cada 100 pregações, 99 são agradáveis à nossa carne, mesmo que tenha essa doutrina envolvida. Por que isso, irmãos? Se eu prego para vocês, por exemplo, a doutrina da eleição, se eu prego para vocês a doutrina do novo nascimento, amém, isso é bíblico. Mas se isso não muda a maneira de você viver, qual é o benefício que isso tem para você? Então você sabe que Jesus escolheu, desde antes da fundação do mundo, pessoas para serem salvas. Que maravilha você saber disso. Mas eu quero saber, você está entre esses que ele escolheu? Se você está entre esses que ele escolheu, qual é a evidência? Inclusive nessa carta, não vou falar sobre isso, não é propósito, mas na carta de 1 de João, o apóstolo João passa a carta toda, quase que a carta toda, fazendo uma diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, porque já tinha essa confusão dentro da igreja na época dele. Pessoas que estavam dentro da igreja evangélica e não haviam mudado de vida, não haviam mudado a sua estrutura de pensamento. E aqui, quando a gente olha para essa passagem do capítulo 23, por que isso é tão importante? Porque há uma probabilidade muito grande de que se nós não tivermos a nossa mente transformada, nós vamos ser responsáveis por assassinar Jesus. Não assassinar Jesus novamente, porque isso não vai acontecer, mas assassinar Jesus dentro dos nossos corações. Nos auto-sabotando. Toda vez que a gente cria um Jesus conveniente aos nossos interesses, a gente está matando o verdadeiro Jesus na nossa vida. E a gente assiste isso todos os dias. O meu Jesus nunca mandaria alguém para o inferno. Já ouvi isso da boca de uma senhora. O Jesus dela não é o da Bíblia, porque o da Bíblia vai fazer isso. O meu Jesus quer que eu tenha a melhor vida aqui nessa terra. Irmãos, assim, dependendo do que você considera a melhor vida, pode até ser. Mas normalmente as pessoas falam isso acreditando que melhor vida no sentido de conforto, né? Mas como assim a melhor vida se ele diz que você tem que renunciar a tudo, tomar uma cruz e segui-lo? Então aqui, quando a gente percebe essa acusação que Jesus sofre aqui no versículo 2, é a acusação que a gente vai sofrer se a gente for viver e pregar a verdade. Porque a verdade, ela continua sendo rejeitada e odiada pelos homens. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação. E a acusação aqui é justamente de que Jesus era
no original, dá uma ideia de que Jesus ele era como alguém que procurava colocar o povo em rebelião. Mais ou menos assim o texto original. Jesus era um revoltoso que estimulava as pessoas a se colocarem contra as autoridades, e a autoridade principal era a autoridade de Roma nessa época. E olha a mentira, outra mentira, vedando pagar tributo a César. Jesus foi questionado, é lícito pagar tributo a César? Qual foi a resposta? Dai a César o que é de César e a Deus. Ele foi isso publicamente, a ponto dos seus, dos que foram lá tentar colocar ele contra, o Império Romano, ficaram estarrecidos com aquela resposta, porque eles não esperavam. Eles acreditavam que Jesus só podia dizer ou dá o tributo ou não dá o tributo. E se Jesus dissesse dar o tributo, os judeus iam ficar com raiva, porque os judeus não ficavam felizes de pagar tributo a Roma. E se Jesus dissesse não paga tributo, aí Jesus estava indo colocar o povo contra os romanos, que é acusação aqui, e é uma mentira. Então aqui ele diz, vedando pagar tributo a César. Jesus nunca fez isso, mas por que eles têm que inventar esse tipo de acusação? Porque se eles chegam com a acusação que eles haviam decidido no Sinédrio, de que Jesus ele era blasfemo, na hora Pilatos ia dizer, isso não é da minha jurisprudência, isso não é da minha jurisdição, perdão. Então isso é um assunto de vocês, é um assunto religioso, vocês decidam, segundo a religião de vocês. Mas aqui eles apresentam agora uma causa que dizia respeito ao império. Eles diziam que Jesus estava estimulando as pessoas a não pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E olha o perigo de você misturar a verdade com a mentira. É por isso que a nossa geração tem sido uma geração tão perigosa para os cristãos. Porque nunca se viu tanto a verdade envolta com a mentira. Então, quando a gente vê uma mentira aberta, como, por exemplo, a Igreja Católica da Idade Média, a Igreja Católica de hoje, é uma mentira aberta. Ah, Maria sem pecado. A gente sabe que Maria não é sem pecado. A Bíblia diz que ela é pecadora e que ela foi salva pela obra de Cristo. A Bíblia, quando os católicos falam coisas como, falei recentemente, purgatório, sabe que na verdade não está na Bíblia. Mas quando a gente vê os evangélicos pegando textos bíblicos e pincelando textos bíblicos segundo seus próprios interesses, é muito perigoso, porque a gente vê exatamente o modus operandi da serpente quando enganou Eva. Ela chegou com meias verdades. E aí, quer dizer que não pode comer de árvore nenhuma? Pode comer, até que está no meio. E aí ela diz, não, mas até que vem então a mentira aberta, que certamente não morrereis. Mas o pior tipo de engano é aquele que vem misturado com a verdade. Esse é o pior tipo de engano. Porque esse é o mais difícil de reconhecer. Só as pessoas que estiverem versadas nas escrituras é que saberão as diferenças. É o que a gente chamaria, vocês aí, não sei, se já fizeram algum tipo de prova, concurso, vestibular, as famosas pegadinhas. Na época que eu ainda fazia isso, há 20 anos atrás, então você vê assim uma frase, a frase está toda correta. Aí você vê atrás uma palavra que tira o sentido todo da frase. Então, se a pessoa não estiver atenta, se ela não leu com atenção, não prestou atenção, ela só lê aquele começo, é verdade, a frase está certa, aqui não está certo, mas é errado. É o que a gente chamaria, no concurso, de pegadinhas. Eles gostam de fazer isso, aqueles que fazem concurso, para selecionar as pessoas. Então, a gente vê isso acontecendo. Deus é bom. Ele é bom. Eu sei que ele é bom.
Ele vai dar tudo que você pedir. Não, ele não vai dar tudo que você pedir. Mas ele não é bom? E é justamente por ele ser bom que ele não vai dar tudo que a gente pede. Porque a gente nem sabe o que a gente pede. Ele vai dar o que é bom, porque ele é bom. Então, quando a gente tem visto hoje em dia as pessoas fazendo isso assim, né? Todo mundo diz amém e aceita. É algo assim muito assustador. A gente tem casos assim muito próximos de exatamente desse fato, né? Verdade, mas mentira enganando a muitas pessoas. E aqui ele diz que Jesus afirmou ser o Cristo, o Rei. Isso é verdade. Mas Jesus, apesar de ter dito que é o Cristo, como a gente já viu lá anteriormente, ele nunca disse que queria tirar o poder do Império Romano. Ele nunca nem falou que queria tirar o poder de Herodes. Tirar do Império Romano. Mas a ideia aqui é justamente inventar, né, algo que possa de alguma forma prejudicar a vida das pessoas. Fizeram isso com o apóstolo Paulo, fizeram isso com Estevão, quando levaram ele, né, diante do Sinédrio. E os cristãos sempre vão passar por esse tipo de situação. Por isso que o apóstolo Pedro diz, olha, quando você passar por esse tipo de situação, passe como cristão. Então, assim, se as pessoas te acusam de algo que você não fez, isso é bom. O problema é quando a pessoa acusa de algo que você fez. Aí você tem que se arrepender. Mas na nossa mentalidade é diferente, né? Normalmente a gente se sente injustiçado. Então aqui no versículo 3, não vou demorar, eu já fiz. Falei para os irmãos que não ia fazer isso hoje. Então ele perguntou a Pilatos, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes? E a gente viu, né, no filme, que o diálogo de Jesus é, e aí, você fala isso por você mesmo ou por outros que disseram isso de você? E é importante a gente ter essa diferenciação, como responder às pessoas. E eu quero dar um exemplo, que a gente até provavelmente vai trabalhar mais depois, porque eu creio que a gente não vai prolongar muito a exposição aqui no capítulo 23, mas é claro, é nítido, a gente viu isso no filme, a gente lê isso na Bíblia, a postura de Jesus diante de Pilatos e a postura de Jesus diante de Herodes. Diante de Pilatos, Jesus fala algumas palavras, mas diante de Herodes, Jesus não fala nada. Por que isso? Porque Herodes, ele tinha que saber de Jesus. Na verdade, ele sabia. Ele foi o pai de Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos e meio. O próprio Herodes sabia sobre o contexto da pregação de João Batista, de que viria alguém maior do que ele. Então Herodes sabia, mas não queria saber. Ele tinha raiva de quem falasse. Pilatos não. Pilatos ele não sabia das coisas. Por isso que Jesus responde. Então, é importante como cristão que a gente saiba diferenciar quando a gente está pregando o evangelho para toda a criatura, que é um imperativo. A gente não faz seleção em relação ao evangelho que a gente prega, para quem a gente prega. Mas quando a gente está dando pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães, a gente tem que fazer essa diferenciação. Por que a gente tem que fazer essa diferenciação? Porque se você acredita que a Bíblia é a verdade, e eu espero que vocês acreditem, Jesus disse que não devemos dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Ou seja, se você faz isso, você está fazendo algo errado, e portanto é pecado. Então, como é que a gente sabe quem é cão e quem está agindo como um porco? Né? Isso não é estar denegrindo ninguém, né? Pelo contrário, os animais na Bíblia, como o próprio João dizia, raça de víboras, a ideia é justamente simbológica. Quem era a víbora? A víbora, serpente, simbolizava a ideia da influência do maligno, a ideia de falar que pessoas eram porcos e pessoas cães, né? Denegrindo essas pessoas, mas era justamente
em relação à reação que essas pessoas demonstravam ao Evangelho. Alguns tratavam o Evangelho como qualquer coisa, portanto, porcos. O porco não sabe diferenciar uma comida saborosa de lixo. Para ele é tudo a mesma coisa. O cão, qual é a simbologia do cão no Novo Testamento? Ele é violento, ele é agressivo. Então, se você insiste em pregar para pessoas que já demonstraram não querer ouvir a verdade, você está errado. Por isso a advertência, por exemplo, do apóstolo Paulo em relação a Alexandre, o latoeiro. Ele diz para Timóteo, cuidado com ele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Portanto, ele se coloca na qualidade de quê? De cão, de alguém que tenta contender quando o evangelho é pregado, quando a verdade é exposta. Então é preciso que a gente saiba como agir em cada situação. Aqui Jesus está diante de Pilatos. E essas acusações estão sendo feitas falsamente. Pilatos então chama Jesus e pergunta: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. E olha a injustiça da justiça dos homens. Se Pilatos está numa situação de juiz, e ele estava, porque naquela época, o governador ele tinha a função também, de julgar determinadas causas como essa. Se ele está dizendo, eu não vejo nenhuma acusação contra esse homem, o que ele faz? Tem que soltar. Mas perceba como é a justiça dos homens. Eu não posso soltar ele, porque se eu soltar ele, vai dar problema. O povo vai se revoltar, o povo está aí liderado pelos religiosos e eles vão se revoltar. Então, o que ele faz? Ele vai acabar mandando Jesus para Herodes. Por quê? Porque ele não quer condenar Jesus e, ao mesmo tempo, ele não quer desagradar a multidão. Por que eu estou falando desse assunto? Porque a gente se vê em algo parecido todos os dias. Todos os dias a gente, de alguma forma, passa por situações onde a gente, se falar alguma coisa, vai desagradar alguém. Se a gente não falar, a gente vai desagradar a Deus. E aí, como vai ser? Então, aqui a gente percebe que essa postura de Pilatos é a postura de muitos evangélicos na atualidade. Eu não vejo neste homem crime algum. Insistiu, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. E aqui foi a deixa que Pilatos queria. Ele começou na Galileia. Então quer dizer que ele é galileu? Então, se ele é galileu, vou passar a bola para outro. Tem um pessoal na igreja, que gosta de passar a bola. Misericórdia. Essa obra é a sua cara. Oh, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Às vezes a pessoa tem o dom, de discernir qual é a função. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Perceba como Pilatos conhecia tão pouco de Jesus. Por isso que todo esse diálogo de Jesus com Pilatos é a oportunidade de Pilatos se arrepender. E aqui a gente vê Pilatos muito parecido assim, a atitude de Pilatos, por mais que as situações sejam diferentes, mas é uma atitude muito parecida, por exemplo, com a do jovem rico. O jovem rico foi até Jesus, dizendo que ele era o quê? Um bom mestre. E aí Jesus disse, então tá bom, vida eterna. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Aleluia!
E aí o jovem rico largou tudo, vendeu e voltou seguindo Jesus alegremente. Amém? Não. Ele foi embora muito triste, porque ele era muito rico. É a primeira vez que eu li e que eu vi na história alguém ir embora porque é rico. Normalmente você vê as pessoas felizes porque são ricas, né? Felizes porque ganharam dinheiro, até os crentes. Então tem algum acréscimo material, aleluia, que a minha pessoa foi bênção pura, você precisa, meu Deus. Cheguei lá no meu trabalho, meu chefe disse, esse ano, né, último mês do ano, a gente se reuniu para te dar uma premiação, porque você foi o melhor funcionário da Santa Casa. Uai! Pastor, Deus assim, exortou, viu? À frente de todo mundo. Exaltou. Então, eu estou brincando com o irmão, mas graças a Deus eu posso brincar com isso. Então, mas a gente tem esse pensamento, né? De que se tiver algum acréscimo, alguma coisa que melhore, né, a nossa vida, a gente acha que é bênção. Né, irmão? Vamos analisar com muito cuidado. Porque nosso coração é enganoso. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. E olha a deixa. Tantas pessoas às vezes, né, gostam disso, assim. É aquela posição assim, eu não quero me envolver. Então, eu até deixo vocês numa posição confortável, que eu sempre digo quando tem uma situação, né? Mas diga que o pastor falou. Não, pastor, mas aí o povo vai ficar com raiva de você. Mas eu já estou acostumado. Então, porque é algo muito, né, difícil, às vezes, falar algumas coisas. Então, muitas pessoas na igreja preferem uma situação de neutralidade. Não, foi o pastor lá que falou que não pode fazer isso. Aí já pensou, se o cão bota a pessoa para dizer, e você, acha o quê? Eu ainda não pensei. Boa pergunta. Vou analisar com cuidado. Né? Porque a gente gosta dessa posição, assim, que a gente não se expõe. A gente gosta, né? Uma posição confortável. Eu mesmo gosto muito, gostava demais, né? Eu sempre gostava de sentar num lugar onde ninguém me via e eu via todo mundo. Num lugar lá atrás, assim, escondidinho, ninguém me via, vendo tudo que está acontecendo assim na sala. Assim que eu fazia quando eu estudava. Então, porque a gente não quer se envolver. A gente não quer se envolver, ainda mais em determinadas situações que a gente imagina que pode trazer algum tipo, né, de consequência pra gente. Então, eu prefiro nem me envolver nesse assunto. Mas a questão é que no Evangelho não dá para ser assim. Na vida cristã não dá para ser assim. Ou a gente está envolvido, ou a gente é do outro lado. Não adianta. Mas eu estou com o uniforme de cristão. Mas Jesus sabe quem são os seus. Ele sabe quem é do time dele. Quando ficaram só 12, lá em João 6, como foi que Jesus falou? Não foram vocês os 12 que eu separei quando estava um monte de discípulos? E eu disse, vocês 12, vocês meus apóstolos. Foram vocês? Aí eles ficaram assim, rapaz, pior que foi mesmo. E um de vós é o diabo. Olha que assustador, irmão. É muito assustador. Vocês ficam assustados, eu fico. Ainda mais que aqui mostrou, né? O que aconteceu com Judas, né? Então, Jesus sabe quem é do time dele. Por isso que eu, como pastor da congregação, preciso alertar os irmãos o máximo que eu puder. Quando eu perceber que a pessoa está jogando no outro time. Porque dá tempo da pessoa se arrepender, né? Uma vez a gente conversou com um jovenzinho que congrega com a gente, uma criança, né? Primeiro eu me lembro quando ele chegou na igreja, já deve fazer uns 2, 3 anos, já tem que passar rápido. Aí eu estava conversando com ele, a gente conversando, né, no final do culto com as crianças. E aí, você joga bola? Joga bola. Joguei esse final de semana. Foi mesmo, fez quantos gols? Fiz 3. 2 contra e 1 a favor. Vai! Os irmãos já sabem quem eu estou falando. José até abaixou a cabeça que ele já sabe até quem é. Imagine,
2 contra e 1 a favor. Eu digo, rapaz, tá no prejuízo, viu? Se fosse 1 contra e 1 a favor, né? Aí estava saldo 0. Não é 2 contra, né? Então, às vezes a gente está nessa situação, a gente está jogando no time de Jesus e fazendo time gol contra. Ô irmão, pode não, o ataque é pra lá. É pra lá, ó. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. E é o meu papel falar, né? Quando alguma coisa não está indo na direção. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias, e olha que coisa linda, Herodes não ficava ali. Herodes tinha um palácio ali, né? Porque Jerusalém era o centro e ele tinha. Mas ele não ficava ali. O local mesmo que ele ficava era na Galileia. Ele era o tetrarca de lá. Mas ele estava ali. Era a ocasião da Páscoa e ele estava ali. Agora olha que coisa, ele está lá na Páscoa. A Páscoa que é uma festa, né, da religião judaica. Mas você viu como era? Quem viu o filme? O filme é exatamente isso. Os herodianos eram pessoas completamente imorais. Eram pessoas assim que escarneciam de tudo e de todos. Nesse sentido, o filme que a gente, né, assistiu um pouco semana passada, um pouco hoje, né, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é bem fidedigno. Se você pegar os livros históricos que falam, né, dessas pessoas que são pessoas de verdade, não são personagens criados, são pessoas de verdade, de carne e osso como nós. Eles viviam desse jeito mesmo. Para a gente que mora numa cidade que tem uma festa diabólica chamada Carnaval todo ano, é fácil a gente perceber que existe gente assim, que bebe até desmaiar e que acha isso engraçado. Que fica, né, enlouquecido e acha isso normal. Que passa 7 dias sem dormir, correndo atrás de um caminhão de som, que chamam de trio elétrico, mas é um caminhão com caixa de som. E acha aquilo a melhor coisa do mundo. Meu filho, se você quer andar, bota um tênis e vai correr. Quer ouvir, bota um Walkman. Olha como eu sou da época do Walkman. As pessoas agora nem sabem o que é isso, Walkman. E aí quando evoluiu, veio um negócio chamado Discman. Eu corria com Discman. E aí como era? Uma luta, porque o CD ficava pulando e a música era pom, aí parava e voltava. E você tinha que correr segurando o braço, bem duro, porque se movesse aqui, pulava. Eu sou da época do Walkman, Discman. Né? As pessoas agora... depois veio o MP3, agora é Bluetooth. Conectado com o celular, Bluetooth. Só ruim. Então aqui, a jurisdição de Herodes. E a gente vai perceber, os evangelhos eles falam, que 2 partidos, 2 grupos sociais que eram opostos, que se odiavam. Era como se a gente pegasse hoje, eu não gosto de falar muito de política, né? Mas vou falar hoje só porque tem muito a ver. Você pegar um grupo, né, da direita, eu não vou falar o nome não, um grupo da direita e um grupo da esquerda, no nosso país, eles se odeiam, né, atualmente. Teve até assassinato, né, infelizmente, né, nas últimas eleições, gente puxando arma. Era como se você pegasse esses 2 grupos, porque o fariseu é o grupo dos religiosos, seria a direita conservadora. E os herodianos é como a esquerda, acha que pode tudo, é a favor, né, por exemplo, do homossexualismo, aborto, todas essas bandeiras assim, né, pra frente, né, eles são favoráveis. Então, aí você pega esses 2 grupos que não concordam em nada entre si, mas eles se juntaram por uma causa, para matar Jesus. Olha que coisa. Os herodianos e os fariseus se juntam para matar Jesus. Porque Jesus ele é inconveniente tanto para o religioso quanto para o libertino. Porque ele prega um caminho estreito, que não agrada nem o religioso, que seria aqueles, né, que vivem debaixo da moralidade e civilidade, como o libertino, que é aquele que acha que
que o principal na vida dele é satisfazer os seus desejos. Jesus diz: todos os dois lados estão errados. É o meu estreito. E aí os dois se sentem insatisfeitos com a pregação de Jesus e se juntam para matá-lo. Aqui também, irmãos, está acontecendo algo que a gente daqui a pouco vai ler. Hoje talvez não, né? Mas no texto aqui, Herodes e Pilatos, eles viviam em inimizade, né? Muito comum, né? Pessoas que têm posição de poder, vamos dar um exemplo, um governador e um prefeito, como é aqui na nossa cidade, né? No nosso estado, o governador é de uma vertente política, o prefeito é de outra, né? Então eles, em determinadas situações, eles entram em atrito. Naquela época também, Pilatos, ele era um emissário de Roma, mas Herodes, ele era tetrarca. Então muitas vezes eles entravam em atrito por conta de poder. Mas aqui, eles fazem as pazes. Olha a capacidade do ódio. O único sentimento que é mais forte que o ódio é o amor. Nenhum outro sentimento é mais forte que o ódio. Só o amor. É o que a gente vê, por exemplo, no Oriente Médio. Essas guerras que já perduram séculos. Então, mata alguém da minha família, eu vou matar alguém da sua. Aí você mata, e ele vai e mata daqui, e mata de lá, e não para nunca. Porque é assim que o ser humano é. E a gente vive um mundo desse jeito. O tráfico de drogas é assim. Né? As facções rivais. Matou um dos nossos, aí a gente vai matar também um deles. A briga entre polícia e ladrão é também assim. Então perceba como a gente vive dessa forma. E quando é que as pessoas se unem para fazer o mal? É muito mais fácil se unir para fazer o mal do que se unir para fazer o bem. Por isso a dificuldade muitas vezes de unidade na igreja. Porque quando a gente tem uma tendência para se unir para fazer o mal, até o diabo ajuda, o mundo coopera. Mas quando a gente tenta se unir para fazer o bem, a nossa carne não ajuda, o mundo não ajuda, e o diabo vai tentar atrapalhar de todas as formas. Olha a necessidade da gente ter unidade na igreja. E como é que a gente tem unidade na igreja? Tem que esmurrar o próprio corpo. Tem que lutar contra a influência de Satanás, de tentar separar os que Deus uniu e unir os que Deus separou. Então aqui, versículo 7, já quero concluir essa primeira passagem. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu, quer dizer, enviou ele preso para Herodes, como a gente viu. E aqui eu vou ler só essa primeira parte aqui do versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Ô irmão, se você lê isso aqui e acha normal, eu me assusto, eu me tremo todo. Pense, às vezes quando eu faço uma pregação e as pessoas ficam com raiva, eu vou para casa às vezes preocupado, isso de oração para saber se o que eu falei foi verdade, veio da parte de Deus. Mas me dá paz. Mas quando você fala uma coisa, as pessoas sempre, foi, pensa. Aleluia. É novo. Eita Deus na terra. Porque me fica com medo. João Batista pregava, Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Gostava. Quando Herodias ficou com ódio de João Batista, Herodes mantinha João Batista em segurança. Mas na hora de mandar decapitar, mandou sem nada. Zero remorso, nem remorso. É para matar? Então mata. Porque uma pessoa se alegrar porque você pregou a verdade, não quer dizer nada. Como é o segundo tipo de solo? Que cai no meio do solo rochoso. A pessoa ouve com o quê?
alegria. Aí vem a tribulação, a dificuldade, a angústia, a perseguição por causa da palavra, e a pessoa logo abandona. A gente olha para Herodes e vê, Herodes se alegrou em ver Jesus. Por que Herodes se alegra em ver Jesus? Porque Jesus havia se tornado uma pessoa famosa. Nessa semana, né, que aqui a gente está na sexta-feira de manhã, daqui a poucas horas Jesus já vai estar na cruz. Foi tudo muito rápido. Mas nessa semana, que é sexta de manhã, no domingo, Jesus entrou em Jerusalém com gritos de Hosana nas alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor. E eu disse, então esse homem está diante de mim, olha como eu sou importante. Trouxeram para mim o maior dos profetas. O próprio João disse que esse era maior do que ele. Tem pessoas que se sentem envaidecidas, né? Porque algum evangélico ou algum pastor e líder evangélico de repente começa a adular ele, porque ele é poderoso. Na nossa geração acontece muito isso. Quantos e quantos pastores evangélicos têm tomado uma posição, né, de bajular os poderosos para de alguma forma obter vantagem, e usam até versículos bíblicos para bajular homens ímpios e imorais. Não era o caso de Jesus, nunca foi. Por isso que Herodes tinha raiva dele, mas se alegrou em vê-lo. Mas se alegrou em vê-lo daquela forma. Como foi que Jesus foi entregue para Herodes? Preso. É assim que as pessoas se alegram em ver você e a mim. Cheio de dificuldade. Sem ter escapatória. O mundo quer a gente assim. Mas como cristãos, a gente sabe que com Cristo, um calabouço vira um palácio. E sem Cristo, o palácio vira calabouço. Então, Jesus aqui, mais uma vez, ele mostra que nesse cenário, onde ele está sendo preso, açoitado, violentado, injustiçado, ele é o mais sereno de todos. Por isso que nós devemos aprender essa lição. E eu vou concluir aqui, se Deus permitir, eu vou continuar nesse versículo 8. Mas é importante a gente ter essa paz que excede o entendimento nos nossos piores dias. Nem todos os dias vão ser iguais. Por mais que às vezes, a gente sinta isso. Quando a gente tem muitos irmãos aqui, tem um emprego e todo dia eu vou e eu faço essa mesma função. Eu acordo nessa hora, eu pego esse ônibus, eu pego esse meio de transporte, eu vou de pé, eu vou de bicicleta, e aí eu chego naquele horário, eu bato meu ponto, eu visto minha farda, eu faço assim, quem está na escola eu vou, eu faço isso, mas os dias não são iguais. Existem momentos na nossa vida onde a gente se sente como um salmista no vale da sombra da morte. E o único diferencial vai ser se o Senhor é o nosso pastor. Como no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. É importante a gente entender que o Cristo que está sofrendo, ele está sofrendo no nosso lugar. Ele está pagando pelo meu pecado. Isso tem que ser pessoal. Eu queria muito dizer, ele está pagando pelo nosso pecado. Esse é o meu desejo. Mas isso é pessoal. Só é o seu pecado se você se arrependeu e creu. E você só se arrependeu e creu de verdade se houver frutos na sua vida que testifiquem esse arrependimento. Desde João Batista já se falava sobre isso. As pessoas vinham até João, elas externalizavam um arrependimento aparente, algumas vezes até sincero, mas elas externalizavam a vontade de se batizar, e João nunca disse, você não vou batizar, não. Mas ele advertia essas pessoas,
Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Jesus é a mesma coisa. Ele fala sobre a árvore, o fruto, para nos ensinar que não basta se sentir cristão. A gente tem que ser cristão. A gente tem que viver como cristão. O nosso sangue tem que ser cristão. O nosso suor tem que ser cristão. O nosso aroma tem que ser cristão. Ou seja, tudo na nossa vida tem que ser influenciado pela pessoa de Cristo. Nos dizeres do apóstolo Paulo, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. É só dessa forma que a gente pode ter certeza. Sim, a eleição é uma doutrina maravilhosa e ela me alcançou. Porque a eleição é uma doutrina maravilhosa para quem é um eleito. Para quem não é. Dá um exemplo bíblico. Você acha que Esaú ficou feliz sabendo que ele não foi eleito? Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. A vida de Esaú foi muito boa. E como seria bom se ele pudesse ter aquela vida muito boa e ainda ser salvo no final. Mas não é assim. Então, como cristão, é preciso que a gente entenda a seriedade do compromisso que a gente firmou com Jesus. O Evangelho não é algo que você é obrigado a aceitar. A Bíblia sempre mostra o Evangelho como um convite. Você é convidado para a festa. Você pode rejeitar. E você pode rejeitar isso de maneira tácita, de maneira oral e visível, mas muitos rejeitam no seu coração. Como foi o caso do povo hebreu, no deserto. Eles não voltaram para o Egito fisicamente, mas a Bíblia diz que eles voltaram para o Egito nos seus corações. Então é muito perigoso a gente ter esse tipo de vida. É muito perigoso. Porque uma vida de insatisfação vai nos levar inevitavelmente a uma atitude rebelde. Eu estava lendo recentemente uma passagem no Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Estava meditando nela ontem. Creio que é. Números 16. É a revolta, uma rebelião de Corá, Datã e Abirão. Que coisa, irmãos. Todos vocês sabem, até porque essa rebelião ela é citada, inclusive, lá na carta de Judas, se eu não me engano. E pereceram na revolta de Corá. Fala lá, seguiram o caminho de Balaão. Mas o que eu achei interessante, essa é uma passagem longa, eu não vou fazer uma exposição pormenorizada, mas eu quero mostrar como é que as coisas nascem. Versículo 1 do capítulo 16 de Números. Corá, filho de Sá, filho de Coate, filho de Levi, ele é da tribo de Levi. Vocês sabem, já havia tido uma separação. Os levitas estavam responsáveis por cuidar das coisas de Deus. Não é um grupo qualquer, é um grupo dos levitas. Eles foram separados lá naquele episódio do bezerro de ouro. E aqui, versículo 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha a atitude. E a gente vai perceber aqui, parece que, na verdade, eles estão dizendo: não, a gente é santo também, Moisés. Então, todo mundo aqui é igual, você não tem que liderar a gente. Mas, na verdade,
eles estão insatisfeitos com a liderança de Moisés e com a vida que eles estavam vivendo. Olha que coisa. Mais adiante, né? Essa passagem você pode ler ela mais pormenorizada em casa, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas esse grupo, versículo 12, mandou Moisés chamar Datã e Abirão. Moisés, na verdade, disse, tá bom, vamos falar com Deus. Olha como Moisés foi sensato. E aí Deus vai dizer quem é que de fato tem que liderar o povo. Eles não quiseram nem participar disso. E aqui no versículo 12, mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto. Sabe que terra é essa que mana leite e mel? O Egito. Você vê que eles estão insatisfeitos porque Moisés está conduzindo eles no deserto. Eles queriam, na verdade, estar no Egito. Mas como foi que começou o texto? A gente também é santo. Mas como você é santo e está querendo voltar para o Egito? Percebe que quando a pessoa se revolta, a gente sabe o que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio, irmãos. Essa verdade é muito fácil de se identificar. O próprio Jesus disse que é dessa forma. Versículo de número 13. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazermos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Não foi a acusação de Jesus? Eu só estou lendo esse texto, irmão, para mostrar o paralelismo que existe entre a condenação de Jesus e o que eles estão tentando fazer aqui com Moisés, porque é um sentimento do povo. Quando há uma liderança bíblica, as pessoas têm uma tendência a não aceitar. E como é fácil juntar pessoas para se levantar contra isso. Perceba, esses homens rapidamente levantaram 250 líderes. Não era qualquer pessoa, não. Eles separaram 250 líderes. A gente nem tem isso na igreja. Fiquem tranquilos. Versículo 14. Nem tampouco nos trouxeste da uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. O que as pessoas esperam do pastor hoje? Pastor, você tem que me levar para uma vida melhor. O que é isso? Eu vou para a igreja? Minha vida não melhora? Estou ficando doente? Estou com problema emocional? Estou com isso? Não, que nada. Não, pastor, vá para o monte. Deixa eu churrasco, está muito gordo. É sempre culpa da liderança. Recentemente eu sofri essa acusação assim, né, de que a igreja está toda desviada. Não é o que eu tenho sentido da parte do Espírito Santo, graças a Deus. Nem nos deste campos e vinhas e herança, pensas que lançarás pó aos olhos destes homens, pois não subiremos. Isso não vou subir não. E o que Moisés convidou eles foi, vamos deixar Deus decidir. E Moisés podia dizer, não, vamos fazer aqui. Não, a humildade de Moisés. E o amor, porque Deus vai dizer daqui a pouco, eu vou destruir todo mundo, viu, Moisés? Pois eu não faço isso não. Não destruo todo mundo não. Como Moisés intercedia. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão, amanhã. Então, irmãos, é sempre bom a gente estar do lado de Deus. Porque o lado de Deus, ele sempre vai triunfar. Dá um exemplo para vocês. Quando um cristão morre, é o melhor momento da vida dele. Porque ele está indo para onde? Para o céu. Quando o ímpio morre, é o pior momento da vida dele. Porque se ele tinha algum alívio aqui na terra, acabou. Agora é só tormento. Versículo 20. Eu disse para vocês, não vou pregar o capítulo todo, mas eu quero mostrar para vocês como Deus trata do ponto de vista espiritual. Você vai saber que, você sabe que Pilatos, Herodes, todas essas pessoas, o próprio Sinédrio,
Judas e todos aqueles envolvidos com a morte de Jesus, eles vão sofrer as consequências disso. Jesus inclusive fala sobre isso. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Vou matar todo mundo. Quem está dizendo isso é Deus. Mas eles se prostraram sobre o rosto e disseram: ó Deus, o autor e o conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: desviai-vos, peçam-vos das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. E se morrerem estes de modo como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá a todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, inaudita quer dizer algo que nunca aconteceu antes, inédita, a terra abrir a sua boca e tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Esse é o único caso na Bíblia de pessoas que desceram direto para o inferno. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Se lembra dos 250 homens que aceitaram a influência deles? E disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que são santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazidos daquele que foram queimados e os converteram em lâminas da cobertura do altar por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito a Moisés. Aí você diz assim: o povo aprendeu, amém? Não vai fazer mais isso, amém? Mas no dia seguinte, irmão, não é possível. Por que eu estou falando essas coisas? Irmão, Jesus vai ressuscitar. E mesmo assim o povo não vai acreditar. É impressionante como uma pessoa decide negar a verdade, nada muda isso. Por isso que o autor de Hebreus é tão contundente quando fala sobre isso. Mas no dia seguinte, toda a congregação, os filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Aqui eu me identifico um pouco. Pastor, o senhor expulsou tanta gente da igreja, não me lembro de uma que tem expulsado. Pelo contrário, procuro tratar as pessoas com respeito. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. De novo Moisés vai interceder. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles.
Porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. A ideia de praga aqui é uma enfermidade mortal. Deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Olha o perigo, irmãos, da influência de uma liderança religiosa transviada. Olha o perigo que esses judeus vão passar 30 anos depois deles matarem Jesus. Eles fazem uma revolta contra Roma e o Império Romano então entra lá, o general Tito, e mata e queima tudo. Só sobrou um muro. Até hoje os judeus fazem suas orações. Muro das Lamentações. A gente está estudando Lamentações de Jeremias. Eles fazem suas orações nesse local. A ira do Senhor, quando se acende, ela é sempre maior contra aqueles que mais é dado. Por isso é perigoso a gente se colocar na posição do sinédrio, daqueles que têm o conhecimento da verdade e rejeitam, e preferem seguir os seus próprios corações. Cuidado, eu e você, eu não estou excluído desse perigo. Então é preciso que a gente olhe para a Bíblia, dobre o nosso joelho no nosso quarto secreto de oração, com sinceridade, apresentando ao Senhor as nossas orações, não como mandamentos para Deus, mas como pedidos, e na humildade dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu até imagino que se acontecer assim, pode ser melhor, mas quem sou eu para saber, Senhor? É o Senhor que sabe de todas as coisas. Então, como cristão, a gente precisa, irmãos, ter um coração sempre humilde. E humildade, ela expressa uma vida debaixo da obediência do Senhor. Por mais difícil que seja, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Amado Deus, ó Senhor Jesus, nós ficamos atemorizados ao presenciar, ao ver, ao ouvir todas essas coisas, Senhor. Ó Senhor, não nos deixe ser contados como os transgressores, Senhor, mas que nós sejamos teus discípulos obedientes, Senhor Jesus, em meio às nossas imperfeições e falhas, que dia a dia, Senhor, o Senhor nos aperfeiçoe por meio da tua palavra, do teu Santo Espírito, da comunhão com os santos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de aperfeiçoamento e de frutificar, pois é necessário que a boa inicia, que ela é boa árvore, seja assim nas nossas vidas, Senhor. Que haja uma demonstração clara que somos teus e que o Senhor é nosso. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a discernir a nossa vida. Nos vemos envoltos em tantas situações e circunstâncias e muitas vezes não sabemos o que fazer e quando fazer. Mas o Senhor nos disse que deveríamos buscar a sabedoria de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar no Teu caminho santo e reto. E que jamais nos desviemos dele. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês que estão em Cristo. Assim.